Olá, é permitido alvenaria estrutural com blocos de vedação? É uma pergunta que regularmente me fazem, ou de maneiras diferentes, falam sobre bloco de concreto de vedação e, quando eu vejo isso, eu vejo que o engenheiro deveria ter focado um pouco mais na norma, tá? Lido bem na norma, mas vamos lá para a questão disso aqui. Primeiro, como que a NBR divide os blocos entre estruturais de vedação, tá? E o problema é, a NBR não divide os blocos entre estruturais de vedação. Tá? Essa determinação de, o bloco é estrutural, o bloco é de vedação, é uma coisa que empresas fazem por questão comercial. Ok? Tá? Tem pessoas que falam, não, o bloco de estrutural é assim, o bloco de vedação é assim, mas se a gente for seguir a norma não fala nada sobre isso. O que ela fala é, temos 3 classes de blocos, classe A, classe B e classe C. Qual que é a diferença entre elas? Bom, primeira questão é, se a gente for definir por espessura das paredes, tá? Quanto maior a classe A seria blocos de paredes espessas, classe B blocos de paredes um pouco mais finas e classe C mais finas ainda. Mas na prática, classe A e B pedem a mesma espessura, só a classe A pede mais resistência. Tá? Mas a questão é, continuando, como que a NBR divide então? Tá? Na prática, seguindo os limites, eu peguei um bloco de 14 por 39, desenhei, rachurei aqui, ó, em amarelo é a área mínima, é a seção mínima que tem que ter um bloco de classe C. E em azul claro, vai ser azul claro e amarelo combinados, claro, né? Mas azul claro vai ser o que tem a mais de concreto num bloco classe A ou classe B. Classe A e classe B tem as mesmas limitações de medidas. Entendido? Tá? Um bloco classe A classe B vai ter no mínimo 49,13% de concreto, e como base a gente sabe o quê? Metade do bloco é concreto. Ok? Já um bloco classe C vai ter 36% de concreto, em torno de um pouquinho mais que um terço dele é concreto. Ok? E em questão de resistência e função estrutural. Bom, o que a norma fala é o seguinte: classificação com função estrutural sempre classe A. A classe A, pelo menos 8 MPa. Ok? Tá? Tem um agregado com uma absorção de água no máximo de 9%. Tá? Isso é uma questão mais de medição da obra como um todo. Tá? Depende do caso, você escolha de você usar qual tipo de brita dentro do concreto. Ok? Mas a questão é que classe A, pelo menos 8 MPa. Classe B, de 4 a 8 MPa e pode ter um agregado um pouquinho mais básico. Ok? E classe C tem que ter pelo menos 3 MPa. Pode ter sim uma função estrutural, com ou sem função estrutural, vai depender de cada caso, mas a questão é ele pode ter um agregado que absorve um pouquinho mais de água. A questão de diferença é o seguinte: a classe A eu preciso de 8 MPa e eu posso aplicar isso aqui mesmo abaixo do nível do solo. Tá? Algumas pessoas interpretam isso como muro de arrimo tem que ser com bloco de classe A. Não é exatamente isso que a norma diz, mas no caso é uma interpretação. Né? O que a norma fala por ser, por exemplo, um alicerce de alvenaria estrutural deveria ser de classe A. Tá? E isso a norma deixa, com certeza está dentro da norma. Tá? Isso que a norma fala. Tá? Classe B vai ser a mesma que a classe A, só não pode ter aplicação abaixo do nível do solo. E a classe C, o que ela fala? Tá? Permite-se o uso de blocos com função estrutural classe C com uma largura de 90 milímetros. Ok? Tá? Então, se for trabalhar com classe C, eu posso tranquilamente, desde que o bloco tenha pelo menos 9 centímetros de espessura, trabalhar com obra de um pavimento. Mas talvez não seja o melhor estrutural. Ok, talvez seja precisar para muito menos reforço, fizer uma parede mais espessa. Talvez ele não atenda por questão do pé direito elevado, coisa do tipo, mas a questão é, normativamente, a norma permite que a gente faça casas com blocos de 9. A norma também fala o quê? Que com largura de 11,5 se permite edificações de 2 pavimentos, ok? Mas talvez seja mais econômico um sobrado de 14 centímetros, talvez, porque o bloco de 14 vai precisar muito menos reforço, ele vai ter uma eficiência maior, né? Dependendo do caso, dá para tirar algumas paredes e tudo mais, mas a questão é, se for falar e focar puramente na questão, tem como fazer isso? E a questão é, a norma permite blocos de 9 para casas térreas, blocos de 11,5 para obras de 2 pavimentos. E ela também permite blocos de 14 centímetros ou 19 para obras até 5 pavimentos. Tá? Mas talvez não passe na resistência, ok? Mas a questão é, normativamente é permitido. A única questão que
é proibido para alvenaria estrutural são blocos de 6,5 de espessura, que é alguma coisa bem rara. Entendido? Tá? Blocos 6,5 são bem raros, essa é questão especial e poucas empresas fazem. Tá? Mas a questão é, blocos de classe C podem ter função estrutural só limitada, já blocos classe A ou B podem ter função estrutural. Então, qual a conclusão? Bloco de vedação são um termo comercial, ok? Não normativo, tá? Qualquer bloco que atinja os 3 MPa obrigatórios pode ser usado tanto para vedação quanto para estruturas, limitado apenas à quantia de pavimentos, ok? Essa que é a questão. Então, se eu tenho um bloco classe C de 14 centímetros, por exemplo, que tem 13 MPa, claro, tem que ser ensaiado, no caso da 3.1, 3.2, mas tem que dar mais que 3. A questão é, esse bloco atende para uma obra estrutural. Eu posso usar ele como elemento estrutural. Talvez no dimensionamento ele não resista tão bem, né? Ele atende então a fazer um prédio de 5 pavimentos com bloco 3 MPa. Vai ser um pouco difícil resistir uma carga de 5 pavimentos com bloco 3 MPa, vai exigir muito reforço, vai exigir muito grauteamento, mas estruturalmente falando, tecnicamente é possível. Ok? E na prática, né, provavelmente ele estaria em 1 MPa por andar, ou seja, 3 MPa. Até tem um vídeo do canal sobre 1 MPa por andar. Mas a questão é, em uma obra, você está falando de uma casa, um sobrado e tudo mais, ela pode ser perfeitamente possível ser feita com blocos de classe C, desde que ela tenha espessor suficiente, e geralmente vai padronizar com espessor de 14, porque é um bloco que vai garantir uma esbeltez mais baixa e vai minimizar a quantidade de reforço, tá? Mas é uma questão que poderia ser feito tecnicamente um sobrado com bloco de 11,5, uma casa terra com blocos de 9 dentro da NBR, claro, dependendo do pé direito e tudo mais, tem que ser feito dimensionamento ainda, ok? Tá? Agora a pergunta, por que a gente não usa sempre classe A, classe B? Tá? Por quê? Porque a questão é, eu posso sempre usar uma classe mais elevada, tá? Só que porque se eu preciso de 4 MPa, eu tenho 8, ok, funciona, tá? O problema é o custo. Okay? Isso que é a questão, porque o objetivo de um engenheiro, quando ele está fazendo um projeto estrutural, é reduzir o custo da estrutura, né? Tanto o custo material quanto o custo de mão de obra, né? Ok, eu vou reduzir o máximo material, mas gastar mão de obra não adianta. Eu quero reduzir ao máximo tanto o custo material, quanto o custo de mão de obra, quanto o custo de tempo, também é um custo, ok? Mas a questão é, eu peguei o preço, isso aqui é junho de 2023 em São Paulo. Se você está assistindo esse vídeo, daqui 10 anos, está em 2033, está assistindo, está numa região isolada, que tem só um fabricante de blocos, na região talvez o preço seja diferente, provavelmente vai ser, tá? Mas eu quero demonstrar que essa variação vai ser similar. Tá? Então a questão é, um bloco de 3 MPa desse fabricante aqui, Blocos Fantinato, custa em torno de, ele custa R$ 3,07 por bloco. Ok? Tá? E o bloco de 4,5 custa R$ 3,70. Ok? Se não for pegar, eu aumento 50% da resistência, eu não aumento 50% do preço. Por que isso? Basicamente, porque ele não dobra o consumo de material. A gente vai usar um traço com mais cimento, ok? Mas não vai aumentar proporcionalmente, vai ter 50% mais concreto aqui. Vai ter um pouco a mais, mas vai ser 50% a mais. Vai ser em torno de uns 30% a mais. Tá? Então, a questão é que o preço também é uns 25% maior aqui, vai ficar dentro, ok? Mas, a questão crítica é a diferença de custo, quando a gente vai pensar por metro quadrado, né, para calcular por metro quadrado, eu tenho que considerar pelo menos 12 blocos e meio por metro quadrado, só que a gente tem que somar que vai ter blocos de encaixe e tudo mais, e a perda, então, vai ficar em torno de uns R$ 48 metro quadrado desse bloco, 58 esse bloco, tá? R$ 10 por metro quadrado de diferença, quase 20% de diferença. Tá? Só que como esse bloco de 3 MPa vai ter um transporte mais fácil e menor peso da obra, ok? A gente tem que lembrar duas questões aqui. Primeiro, o transporte vai ser mais fácil, então uma carga de um caminhão para fazer um transporte dele vai conseguir transportar mais blocos de uma vez só. E a outra questão é, como esse bloco vai ter um peso total da obra menor, né? Porque ele é mais fino, ele é mais leve, inclusive a gente vai pegar na norma, o peso do bloco classe C é menor mesmo. Tá? O que vai acontecer é essa parede. Na prática, dependendo do caso, eu consigo colocar um pouco menos de aço na fundação, dependendo do caso, eu consigo fazer uma fundação mais leve, tá? Porque eu tenho uma parede mais leve, tá? Então a gente consegue atingir tipo uns 15, 20 reais, né? E claro, né? Um pedreiro vai preferir levantar uma parede com esse bloco aqui, porque ele é mais leve, é mais fácil pegar um bloco mais leve, ok? Tá? Como a gente, isso aqui 15 a 20 reais por metro quadrado de parede. Como em média a gente tem tipo 2 metros quadrados de parede por metro quadrado de planta ou de obra, né? Essa escolha de bloco pode tranquilamente economizar aí 30, 40 reais
por metro quadrado, ou até mais, se na sua região os materiais são mais caros. Você vai dizer, tá, mas aqui na região o bloco de 3 MPa custa R$ 5,50 e o bloco de 4,5 MPa custa lá, R$ 6,50. Ok, a diferença vai ser maior ainda. A economia possível, se você puder aplicar o bloco de 3 MPa, vai ser maior ainda. O primeiro bloco é classe C, o segundo bloco é classe B e esse tem 50% a mais de resistência. Ok? E por questão final, para saber o bloco de altas sobras, você tem que dimensionar. Porque eu falei, ok, a gente consegue economizar uma certa questão se eu for trabalhar com bloco de classe C? Geralmente sim, mas a questão é, e ele atende estruturalmente para a sua obra, tá? E isso é uma questão que vai ser necessário um dimensionamento estrutural. Se você é engenheiro, quer aprender na prática o dimensionamento desde a concepção até o detalhamento de uma obra de alvenaria estrutural, eu demonstro isso tanto nos meus cursos de alvenaria estrutural, de parede estrutural no caso, onde eu abordo todos os tipos de alvenaria armada e não armada, porque a gente pode ter alvenaria armada com 3 maneiras diferentes, a gente também pode ter uma alvenaria não armada, tá? Isso é uma questão base de tipos de alvenaria, mas a questão é, eu abordo todos os tipos e dentro do livro de alvenaria amarrada, eu abordo exclusivamente e foco especialmente na alvenaria amarrada, ok? Que no desenho ele está um exemplo de tijolo, mas que ela pode ser feita de blocos. Na verdade, se não for pensar em obras de 2 pavimentos para cima, provavelmente vai ser mais eficiente, econômico e muitas vezes vai ser necessário trabalhar justamente de blocos, porque se for cimentar tijolos, a gente vai estar limitado na resistência também. Entendido? Tá? E se você não é engenheiro civil ou arquiteto e você pretende construir uma obra em alvenaria estrutural, ok? De blocos de concreto ou blocos cerâmicos, eu dimensiono todos os tipos de alvenaria estrutural, o meu escritório pode fazer o projeto da sua obra. Eu trabalho fazendo projetos para todo o Brasil. Na parte de projetos, não na parte de execução. Tá? Mas na parte de projetos eu trabalho para todo o Brasil. Execução realmente só na minha região. Ok? Tá? Todos os meus livros e cursos podem ser adquiridos no link do vídeo, que vai estar um dos meus lados aqui e aí embaixo na descrição também. E no link da bio do Instagram, porque eu posto esses slides no Instagram, tá? E se você precisar de um orçamento de um projeto estrutural, de um prédio, onde você quer aplicar suas otimizações e muitas outras, tá? Porque quando eu penso em fazer um projeto, eu penso como que eu posso otimizar como um todo. Eu penso justamente nessa questão de custos, né? Eu ensino também nos cursos com os alunos essa questão de como otimizar essa questão de custos. Mas a questão é que, se quiser fazer um projeto bem planejado e otimizado dentro de parede estrutural, você pode fazer um orçamento comigo pelo link também, beleza? Mas por enquanto seria isso então.